Esse vídeo é sem roteiro, então talvez eu seja mais prolixo do que de costume. Quando eu tava pra gravar esse vídeo, eu tava pensando uns tweets que eu vi o Cauê Moura fazendo há algum tempo, acho que algumas semanas atrás. Cauê Moura, pra quem não conhece, um criador de conteúdo aqui no YouTube, um cara que eu conheço pessoalmente, uma das pessoas que eu gosto mais aqui no YouTube, tanto como criador de conteúdo, quanto como pessoa. E nesses tweets o Cauê admitia, com uma franqueza e uma sinceridade que eu, como conheço o cara pessoalmente, vejo que é muito real de quem ele é mesmo, ele admite que ele sabe que o trabalho dele é muito mais fácil do que provavelmente o seu trabalho, você que está assistindo os nossos vídeos aí, indo pro seu trabalho, né? Um trabalho onde você rala muito mais do que eu e o Cauê. Eu admito isso também. Eu sou privilegiado de que o meu trabalho é eu me informar sobre o que eu acho interessante e sentar aqui na frente de uma câmera e basicamente explicar pra você o que eu penso sobre isso. O fato de que empresas me dão dinheiro por isso é simplesmente fantástico. Tendo dito isso, não é também o emprego mais fácil do mundo como algumas pessoas fazem parecer. Especialmente quando você tem que fazer tudo sozinho, né? Porque eu sou uma empresa, eu existo como uma empresa aqui no Canadá, então eu preciso de advogado, contador, e eu preciso de ter um senso de business que eu nunca tive. Para você ter uma noção, tem empresa com quem eu faço os jobs aqui, né, de patrocínio e tal, que eu tô para ser pago por eles há meses e não fui ainda por preguiça, porque eu tenho que preencher um formulário que eu não sei muito bem como preencher, tem a questão de imposto, tem um monte de coisa, eu tenho que falar com o meu contador e tal. E aí eu fico paralisado com isso e tá lá, tipo, tem empresa que eu fiz trampo, tem tempo que eu não sou pago porque eu sou um péssimo businessman, eu sou péssimo nessa parte. Então essa é uma parte que é uma parte que me dá muito trabalho aqui. Ficar de olho, olha, eu sei que é idiotice isso pra vocês, mas tipo, tem que ficar mantendo. Ó, esse aqui é um dos exemplos, né? Eu tenho que manter os recibos de tudo que eu. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é os de 2018, esse aqui é os de 2019, recibos de coisas da operação da empresa, entendeu? E eu sou péssimo nisso, é a parte mais difícil, mais desafiadora aqui. Mas além dessa questão logística, digamos, da empresa, tem também o fato de que se expor à internet da forma como a gente faz tem um certo custo emocional também. Particularmente quando você fala muito sobre política. Por causa disso, eu tinha decidido há algum tempo, quem me segue nas redes sociais já me viu falando isso várias vezes, que eu não quero mais falar de política por vários motivos. Primeiro, porque as forças políticas a quem eu sou contra são muito mais poderosas, muito mais influentes, alcançam muito mais pessoas do que eu. Eu não sei se eu sou tão bom assim em convencer as pessoas do que eu penso sobre política, sobre ideologia, sobre essas coisas. Além disso, ainda tem quem fala que você não pode falar sobre essas coisas porque você tem a cor de pele errada, porque você é privilegiado, porque no passado você tinha opiniões diferentes, você está fazendo isso para ser aceito, você está fazendo isso para ganhar dinheiro. Então é foda quando você está falando de uma forma sincera de coisas importantes para você, especialmente no Brasil, porque como eu já falei, eu pretendo passar algum tempo no Brasil, muito em breve. Então agora, política, a situação socioeconômica no Brasil me afeta ainda mais do que já afetava antes. Essa introdução tá gigantesca, eu falei que eu tô gravando sem roteiro, então vou ser mais prolixo do que de costume. Por que eu tô falando tudo isso? Eu dei uma pausa no YouTube, eu passei uns 5 dias sem trabalhar, e eu tava tentando consumir menos notícias. E eu tava decidido a não vamos falar mais tanto disso, foda-se esse governo, não adianta, os caras vão votar nesse cara mesmo assim, aquele niilismo. Quem me segue nas redes sociais sabe muito bem do que eu tô falando. Eu estou num estado de espírito que eu penso que as coisas... Eu sempre fui um cara muito otimista, muito trouxa. E eu vejo que, mano, sinceramente, eu não tô falando de brincadeira. Eu acho que é possível, muito possível, que a ordem social que a gente conhece não exista em 5 anos. E talvez 5 anos eu ainda tô sendo otimista trouxa, né? Só que tem algumas coisas que acontecem, mano, mesmo isso, mesmo eu tomando porrada, os vídeos que eu falo de política acabam sendo desmonetizados, porque o YouTube tem uma nova política de conteúdo que se a coisa é controversa, tem certos termos que você não pode colocar, você já viu mudando algumas letrinhas e tal pra poder falar de certos assuntos que são importantes pra mim. Esse vídeo provavelmente vai ter uma tática parecida. Mas eu não consigo, cara, eu sempre fui muito comunicativo, eu não consigo ver uma parada que eu acho errada e ficar calado e ser conivente com isso. Mesmo que fosse... Meus amigos me falam, Gonzalo Mentiz, deixa isso pra lá, não importa, você vai só se desgastar, mas eu não consigo, é um mal meu. Eu quero falar aqui sobre Bolsonaro e a alcunha que já vem sendo dada a ele há algum tempo de genocida, né? E no começo eu vou concordar com você que algumas ocorrências do uso desse termo eram hiperbólicas. Eu conheço pessoas da esquerda que quando eu vejo eles falando algumas coisas, alguns comentários, soa um pouco histriônico, soa um pouco dramático, soa um pouco exagerado. E no começo, chamar o Bolsonaro de fascista e genocida, talvez no começo,
fosse um pouco exagerado. Hoje não é, de maneira alguma. Deixa eu pegar aqui. Tem idiota que diz, vai comprar vacina, só se for na casa da tua mãe, esbraveja Bolsonaro após recorde de mortos. Jair Bolsonaro deu mais uma declaração agressiva em resposta às críticas que recebe pela condução errática do seu governo na pandemia do novo coronavírus. Alguém perguntou sobre vacina e o cara fala, e tem vacina para casa? Tem vacina? Vai comprar, só se for comprar na casa da sua mãe. Com total desrespeito, falta de decoro, não é algo que possa surpreender vindo do Bolsonaro, porque isso marcou a carreira dele desde o começo, mas ver isso agora, ver isso da boca de um deputado do baixo clero é uma coisa. Era um pouco chocante, era um espetáculo, não é à toa que Super Pop, CQC constantemente davam uma plataforma pro cara, porque era engraçado o cara ser desbocado, mas ver isso de um presidente agora é um negócio que, porra, mano... O presidente fala assim, como é que a gente pode esperar algo melhor de qualquer parte, de qualquer dos poderes do Brasil, né? É decepcionante. Mas isso não é o que realmente me choca. O cara ser cobrado, olha, vem cá, tá morrendo gente pra caralho, cadê a vacina que você bloqueou? Cadê a vacina que você foi em rede nacional semear dúvidas sobre a eficácia dela? Ah, ninguém sabe o que pode acontecer com essa vacina, vai que vira jacaré. É absurdo você falar isso, absurdo. Tem milhões de pessoas que seguem o que esse cara fala como se fosse o evangelho. Então se ele não usa máscara, as pessoas acham que elas também não precisam. Se ele incentiva a aglomeração, milhões vão achar que não dá nada. Se ele fala, isso é gripezinha, eu tenho histórico de atleta, o brasileirinho médio que joga futebol todo fim de semana na praia com os amigos, ele vai achar que ele é atleta também, entendeu? Então, o Bolsonaro, ele governa o país em relação a... Vamos falar só do coronavírus, que ele faz merda em todas as outras esferas, mas vamos só focar na questão do coronavírus, porque nesse contexto, é o assunto do vídeo, né? Eu acho que a alcunha de genocida não é mais um exagero, não é mais histeria da esquerda, realmente não é. Um cara que é o líder máximo do país, um cara que é seguido por milhões. Se o Bolsonaro sempre aparecesse na TV de máscara, eu te garanto, com toda certeza, que teriam morrido menos pessoas. Se o Bolsonaro tivesse aceito a proposta da Pfizer, daquelas 70 milhões de doses, a gente tinha muito mais pessoas vacinadas no Brasil e, consequentemente, é muito provável que menos mortes teriam acontecido também. E aí, quando os apoiadores do cara estão acostumados em passar pano, em desvirtuar a realidade para encaixar ainda que o grande irmão, ele nunca errou. Se a previsão era tal e deu outra coisa, não, a gente esquece o que ele falou. Agora importa... Ah, não, mas as vacinas da Pfizer, a gente não tinha frigorífico para armazenar 70 milhões de doses. Como se os caras fossem mandar um Sedex, 70 milhões de doses de uma vez. Como se caixa de isopor e gelo seco custassem bilhões de dólares. Tá entendendo? Tá fazendo sentido para você? Hoje eu queria não estar chapado para fazer esse vídeo. Mas tá difícil não ficar... Tá difícil encarar a realidade sóbrio cada vez mais. Essa imagem aí que tá na tela foi de uma das lives dele no Facebook, creio que no Facebook, né? E aí, o excelentíssimo presidente da nação, Jair Messias Bolsonaro, a bateria vai acabar, deixa eu trocar aqui rapidinho. O presidente do país, em uma das suas lives, ele segura um papel que aparenta ser um desses memes que deve rolar nas esferas bolsonaristas internéticas. E aí tem lá, né? São dois recortes de notícias. Aí a primeira diz, sem dados, Bolsonaro diz que isolamento pode levar a suicídios e depressão. Aí embaixo, uma outra matéria que diz, depressão e suicídios entre jovens aumentam durante a pandemia. E aí a conclusão disso é que, olha, tá vendo? O Bolsonaro estava com razão. Olha a cara do cidadão que está lendo uma matéria que fala que as pessoas estão tão desesperadas que estão se matando, e a conclusão que ele tem disso é, eu estava certo, que bom que perceberam que eu estou certo. E aí ele sorri com clara satisfação. Não existe conexão lógica entre as duas notícias. Uma fala sobre lockdown e medidas de isolamento, que o Bolsonaro era contra, e a outra fala sobre a pandemia de forma geral, que mesmo em países em que está sendo feito de forma melhor, as pessoas estão se sentindo desamparadas, se sentindo isoladas. Eu sou um homem solteiro, sem filho, sem cachorro, durante a pandemia, isolado dentro de casa. Eu entendo muito bem porque algumas pessoas estão decidindo que a vida é uma desgraça e foda-se.
Se eu não tivesse o conforto que eu tenho, se eu não tivesse o dinheiro que eu tenho, se eu não tivesse a família que eu tenho, que eu não vejo com tanta frequência porque eu não moro com eles, mas eu ainda tento ver quando dá. Se eu não tivesse tudo isso, talvez eu seria uma dessas pessoas que vê que, mano, o mundo vai acabar mesmo. Então, que diferença faz? Eu sofrer agora ou sofrer lá na frente? Daqui 3 anos, quando a ordem social estiver completamente acabada. Quando, quem sabe, vai ter gente que entra na minha casa porque pensam que eu tenho comida quando eles não têm. Isso é um medo real que eu tenho, velho, na moralzinha. Eu já mencionei que, indo pro Brasil, uma das prioridades vai ser tirar um porte de arma. Eu já dei iniciativa nos trâmites, sim, existe porte de arma para alguém na minha condição, sem querer dar muitos detalhes. É relativamente fácil convencer o delegado a dar o porte. A posse é certeza. O porte é quem eu tenho que pleitear com o delegado. Enfim, isso não importa. Meu ponto é o seguinte, esse desgraçado, quando ele vê a notícia, pessoas estão se matando porque essa calamidade é global e sem luz no fim do túnel para muita gente, ele sente satisfação de que a lição que ele conclui disso é: eu estava certo. E que bom que sabem que eu estou certo. E para quem não sabe, eu vou mostrar isso aqui numa live para que saibam que eu estou certo. E ele abre um sorriso. Mano, olha a cara do filho da puta, mano. O dedo dele tá literalmente em cima da matéria que diz depressão e suicídio. Como que o cara lê que depressão e suicídio estão aumentando? E a conclusão dele é que ele fica feliz. Se fuder, mano. E não é de hoje, mano. Em 2017, que foi lá que ele deu... acho que foi em 2017, ele estava falando com a comunidade judaica do Rio de Janeiro e ele estava falando sobre os quilombolas. Pessoas que moram nos quilombos, né? Que são descendentes de escravos. Comunidades que são meio que desconectadas do resto da sociedade brasileira, digamos assim, porque os caras estão vivendo lá o estilo de vida deles. E, obviamente, isso toma áreas que seriam úteis para a agropecuária, para os grandes latifundiários, empresários do caralho. E como o Jair Bolsonaro são essas pessoas que ele prefere agradar, como todo conservador populista, que fala que não, eu sou o cara do povo e tal. Lembra quando ele fazia live, foto de chinelo, comendo um café da manhã bem humilde e tal, para que os trouxas pensem que, nossa, ele é gente como a gente. Aí o filhinho dele compra uma mansão de 6 milhões de reais enquanto está sendo investigado por rachadinha, assinando lá os decretos, sei lá que porra que ele assinava com a caneta Bic humilde. Aí os paga-pau no Twitter, olha, tá vendo aqui, ó, no governo FHC o cara usava uma caneta chique. O governo do Bolsonaro é uma canetinha Bic, que nem a sua. Populismo baratíssimo. Enfim, no lance lá dos quilombolas, ele falou na reunião lá de empresários, né? Ele tá claramente tentando vender a ideia de que, olha, que se eu for presidente, esses caras não vão ter essa facilidade toda não de ter os quilombos lá deles, viver lá a vida deles, não. E aí, como é que se justifica você tomar as terras, o pouco que essa galera sofrida tem? Como é que se justifica isso? Como é que você justifica ser tão cruel com essas pessoas? É muito simples. É só você não ver como pessoas. É simples assim. Aqui apenas são as reservas indígenas no Brasil, né? Onde tem uma reserva indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Mas nós não temos hoje em dia mais autonomia para mudar isso daí. Entregou-se tanto a nossa nação que chegamos a esse ponto. Mas dá para mudar o nosso país. Isso aqui é só reserva indígena. Está faltando quilombolas, é outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Nessa conversa que ele teve com esses empresários, ele usou termos agropecuários para se referir a seres humanos descendentes de escravos. Ele falou que o afrodescendente mais esbelto, mais magro, esqueço as palavras exatas, pesa 7 arrobas, uma unidade de medição de massa que é usada para animais. Animais de carga, animais de abate. Não serve nem para animal procriador. Eu tô parafraseando, que eu não lembro a palavra exata que ele usou, mas você sabe o que eu tô me referindo, né? O cara tá falando de tomar terra de descendentes de escravos, gente que sofreu pra caralho, não teve os acessos que eu e você tivemos, se você for branco como eu, né? E ele tá tratando deles como se fossem animais de carga, animais de abate. É assim que ele vê esses caras. Ah, fui lá e o mais magro tinha 7 arrobas. E aí ele foi investigado por isso e foi inocentado, obviamente. E a defesa argumentou imunidade parlamentar e bom humor. Um grande comediante esse cara se referiu a descendentes de escravos como animais de abate.
Sensacional essa comédia sua, Bolsonaro. Porque você não vai fazer stand-up em vez de ser presidente, seu filho da puta. É isso, velho. Eu era uma pessoa muito mais feliz quando eu era alienado. Na moral, quando o meu negócio era só videogame aqui, videogame, filmezinho de super-herói, né? Nostalgia e caralho. Eu era um cara mais... Quem me conhece de perto sabe muito bem disso, velho. Você vai... É que nem Nietzsche falou, mano. Você olha pro abismo, o abismo olha de volta. E você vai... Preste muita atenção que quando você tá tentando lutar contra o monstro, você não se torne o mesmo, entendeu? Então, é foda, irmão. É por isso que eu... Enfim. Que vídeo deprimente. Que vídeo deprimente. Não vota nele de novo, cara. Pelo amor de Deus. Eu tô ligado. Tem as tetas aí do Lula, né? Sendo... absolvido. Lula não foi absolvido, pelo amor de Deus, cara. Tanta gente comentando isso. E pior, você bota no Twitter Lula absorvido. E só o que você vê é o brasileirinho médio que não entendeu nem a manchete do que ele leu, que dirá então ler o artigo e se acha um exímio comentarista da sociopolítica brasileira contemporânea. Eu sei que eu sou um merda que não é formado em nada das coisas que eu debato aqui, mas eu pelo menos sei que se eu vir aqui e falar uma coisa muito errada, eu vou passar vergonha. Então eu tenho um incentivo financeiro, de se eu der uma boa informação as pessoas votam e eu vou ganhar mais dinheiro, e social. Se eu falar uma merda muito grande, eu vou passar vergonha. Então, pelo menos o idiota aqui tenta se informar um pouquinho antes de ligar a câmera e gravar. Mas o presidente do país, que é diretamente responsável por como a gente está lidando com a pandemia, é diretamente responsável pelo número de mortes, sabe o que é foda? Sabe o que é foda? Eu vejo os meus amigos liberais, mais de voltado pra direita e tal, que ficam, não, mas peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Você pega aqui? Cadê, ó? Vamos pegar aqui, ó. Se você calcular o PIB brasileiro, o tamanho do país, o número de habitantes, blá, 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 no Brasil, a gente tá no 25º lugar de mortes. Então, se argumenta que morreu pouco, porque quando vocês criticam os meus brothers socialistas, comunistas, galera mais de esquerda, vocês se irritam quando eles falam que, Holodomor morreu pouco. Não, isso aí nem foi morte de verdade, não. Isso aí. Sabe quando a galera da esquerda fala essas coisas? Dizendo que não, Holodomor, isso aí não morreu tanto. Vocês fazem o mesmo com o negócio da pandemia, caralho. Vocês estão fazendo exatamente o mesmo. Não, esses números estão inflados, não, tem gente morrendo aí de outra coisa e diz que é Covid, isso aí não aconteceu não. Tá vendo por que eu tenho dificuldade? O pessoal fala que eu digo que eu não sou de direita nem sou de esquerda, porque, não, o Wiz é covarde, o Wiz é em cima do muro, o Wiz não quer se comprometer com nenhuma posição. Meu irmão, eu boto a cara a tapa, vocês sabem quem eu sou, sabem meu nome. Eu não tô atrás de avatar, eu não tô mascarando a minha voz, eu não sou o tipo de criador de conteúdo que você não sabe. Será que ele é Bolsonaro? Será que ele é... Você não tem essa dúvida sobre mim. Então não vem dizer que eu tenho medinho de me posicionar, nunca tive. É porque quando eu penso que os meus ideais se alinham mais com essa direita liberal, livre mercado e tal, eu vejo, não, esses caras são doidos. Não, são loucos, ok. E a galera aqui do outro lado? Ok, visão social, consciência de classe, lugar de fala, as coisas, faz sentido pra mim, de um ponto de vista... Mas são meio maluco também, olha as merdas que os caras falam. Aí eu fico, tomo porrada desse lado, a escolha é ficar em cima do muro tentando desviar das pedras que vem dos dois lados, irmão.